E aí, curiosos de plantão, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Mais Que História, onde exploramos os mistérios e aqueles detalhes escondidos nas histórias mais famosas e interessantes. Então, se você gosta de vídeos incríveis como esse, não se esqueça de inscrever-se e deixar seu gostei para fazer parte de nossa comunidade. Afinal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as mentiras, mistérios e a possível aparência de Jesus Cristo. Mesmo sendo uma das figuras mais conhecidas do mundo religioso, a vida terrestre de Jesus Cristo ainda é envolvida em dúvidas, já que com o passar do tempo, várias ideias diferentes surgiram e algumas delas acabaram se popularizando devido a vários fatores. Um bom exemplo disso, que deixa muita gente curiosa, é a aparência de Jesus. Afinal, na Bíblia, onde retrata os principais fatos da vida de Jesus, quase nada é dito sobre como ele era fisicamente. Apenas alguns relatos indicando que ele era bem desenvolvido fisicamente, o que é de se esperar devido à sua profissão como carpinteiro, que na época envolvia carregar peso e fazer bastante esforço físico, já que quase todo o trabalho era praticamente manual. Essa ausência de dados é muito significativa. Parece indicar que os primeiros seguidores de Jesus não se preocupavam com tal informação, que para eles era mais importante registrar as ideias dele do que dizer como ele era fisicamente. Porém, você já deve ter visto representações do Filho de Deus em vários filmes, séries, pinturas e artes, normalmente mostrando ele como um homem branco, barbudo, de cabelos longos e olhos claros, e com um semblante normalmente triste e aparência frágil. Mas e então, como era a aparência de Jesus? O que sabemos e o que dizem os estudiosos e especialistas sobre esse assunto? Bom, vamos começar pela imagem mais conhecida de Jesus, que é normalmente retratada em filmes atuais e em obras de arte, que é aquele homem de pele clara, cabelos longos, barba e olhos claros. Mas, de acordo com os estudiosos, essa aparência não tem absolutamente nada a ver com a real aparência de Jesus, tendo sido criada na Idade Média durante o Império Bizantino, retratando Jesus de forma semelhante aos reis e imperadores europeus da época, para mostrar o seu poder e a figura de Filho de Deus, e também para tornar a sua aparência mais similar à dos fiéis europeus, onde o cristianismo havia se expandido bastante desde a morte de Jesus. Esse tipo de situação também aconteceu em outras regiões do mundo, com Jesus sendo representado como um homem asiático de olhos puxados em algumas artes na China, ou com a pele mais escura em outras artes feitas na Etiópia. Porém, de acordo com os especialistas, Jesus Cristo provavelmente tinha uma aparência similar à das pessoas de sua época e região onde morava. Afinal, Jesus não era europeu, asiático ou africano, mas sim vivia no Oriente Médio, que é uma região que fica entre a Europa, a Ásia e a África, sendo comum que ele tivesse cabelos mais escuros, olhos castanhos e pele um pouco mais morena, similar ao que vemos atualmente nas regiões do Iraque, Palestina e Israel, por exemplo. Ou seja, esqueça o Jesus loiro e de olhos claros. Até o cabelo comprido, que normalmente é retratado, não deve ter sido a realidade de Jesus. Afinal, Jesus era judeu e para os judeus da época o comum era ter um cabelo bem aparado, com isso sendo até descrito em um texto bíblico de pouco tempo depois de Jesus, com o apóstolo Paulo escrevendo em uma de suas cartas qual era o conceito sobre homens que usavam cabelo comprido. Não lhes ensina a própria natureza que ter cabelo comprido é uma desonra para o homem? Dessa forma, Jesus provavelmente tinha uma aparência bem semelhante à das outras pessoas de sua época, não sendo também tão alto, já que a média de altura, de acordo com esqueletos encontrados, era de aproximadamente 1,60 m e o peso médio ficava por volta de 50 a 60 quilos naquela região.
E esse fato de Jesus não ter uma aparência muito diferente das pessoas de sua região pode ser provado por uma determinada situação mencionada na Bíblia, onde Jesus estava reunido com alguns de seus discípulos e os soldados que iriam prender Jesus precisaram da ajuda de Judas, que também era um dos seguidores de Jesus, para só assim conseguir identificar qual daqueles homens era Jesus. Com Judas afirmando que o homem que lhe desse um beijo, eles poderiam prender, já que esse era Jesus. Se Jesus fosse alto, de cabelos claros, olhos claros e pele clara, provavelmente os soldados não precisariam de nenhuma ajuda para identificá-lo em meio aos judeus que estavam com ele, já que sua aparência seria bem diferente da de seus seguidores. Quer dizer então que não dá nem para saber como Jesus era, nem para ter uma ideia? Bom, com o avanço da tecnologia, várias reconstruções faciais, usando desde técnicas de ciência forense até inteligência artificial, foram usadas para nos dar uma ideia de como era o rosto humano do Filho de Deus. Por exemplo, em um documentário da BBC que estreou em 2001, uma reconstrução foi feita pelo especialista Richard Neve, utilizando os conhecimentos científicos para chegar a uma imagem que pode ser considerada bem mais próxima da realidade do que as representações vistas em filmes e pinturas. Esse rosto foi feito estudando 3 crânios do século I, de habitantes da região onde Jesus viveu, mostrando ele com a pele mais escura, barba curta e cabelo aparado. Outra representação, feita pelo designer Cícero Moraes, especialista em reconstituição facial forense, também mostrou algo bem semelhante aos dos estudos da BBC, como você pode ver o comparativo dessas imagens. E um outro ponto usado por muitos para imaginar a aparência de Jesus é o chamado sudário de Turim, que nada mais é do que um pano que alguns acreditam que foi usado para enrolar o corpo de Jesus quando ele foi sepultado, com a representação de um rosto ficando bem marcado em seu tecido. E por mais que muitos acreditem que essa peça não é o real pano que cobriu Jesus, é interessante ver as reconstruções que foram feitas baseadas nesse rosto que ficou marcado ali, com o jornal britânico Daily Star usando a inteligência artificial para recriar um rosto realista baseado nas marcas do sudário. Indo ainda mais longe, uma exposição criada pela Catedral de Salamanca, na Espanha, criou uma peça hiperrealista do homem misterioso que foi sepultado no sudário de Turim, que curiosamente tem muitas semelhanças com as artes dos estudos que vimos até agora, com um homem de barbas feitas e com um rosto bem similar às pessoas que viviam na região de Jesus. Bom, por mais que muitos estudos sejam feitos e várias representações sejam criadas, é praticamente impossível ter certeza sobre a aparência de Jesus, sendo claro para a maioria que ele era alguém semelhante às pessoas de sua época e da região em que vivia no Oriente Médio. Mas o que você pensa sobre esse assunto? E quais dessas você acha que deve ser a representação mais próxima da real aparência de Jesus? Me conte aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima história aqui no Mais Que História.